1 Coríntios 11, 26. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Fecha os olhos. Santo Espírito, eis a tua palavra. Glorifica, pois, o nome de Jesus. Através da palavra, Senhor, eu me anulo na tua presença, toma minha vida e me usa, segundo o teu querer. Fala com o teu povo em nome de Jesus, Senhor. Fala a cada coração, Senhor. Revela a tua vontade, tua palavra, faz tua obra, que nada impeça que a tua palavra chegue até as vidas, Senhor, e as transforme e as abençoe para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos sentar, pode sentar. Glória a Deus. A Santa Ceia, em síntese, consiste neste versículo. O que é Santa Ceia? Nós sabemos o que é ceia. É comer, é beber. E Santa Ceia é de Jesus. Foi Ele que criou a Santa Ceia. Foi Ele que instituiu a Santa Ceia na noite que antecedeu a sua morte. Ele se reuniu com os seus discípulos. E como Jesus veio trazer uma nova lei, um novo mandamento, segundo prescrito em Hebreus 7. Quando muda o sacerdócio, muda a lei. Anteriormente havia a lei moral e cerimonial, através de Moisés, no livro Levítico, foi instaurada a lei. Porém, esta lei mudou como mudou o sacerdócio. Jesus é chamado de sumo sacerdote para sempre. Veja bem. Da tribo de Levi, da família de Araão, no Antigo Testamento, eram constituídos sacerdotes. E somente os sacerdotes podiam ministrar no templo, segundo a palavra de Deus. E eles ali ofereciam sacrifícios pelo pecado, segundo o povo os trazia. Porém, quando mudou o sacerdócio e veio Jesus, não da linhagem de Araão, mas de Melquisedeque, diz a palavra em Hebreus, sacerdote para sempre, da tribo de Judá e não da tribo de Levi, e não ofereceu sacrifícios pelos pecados, mas ofereceu o seu próprio corpo em sacrifício pelos pecados. Tanto que João o Batista foi muito usado por Deus. Quando ele viu Jesus caminhando, ele clamou e disse: eis o Cordeiro de Deus, o que tira os pecados do mundo. Oh, glória! Jesus é chamado de Cordeiro, e na sua primeira vinda ele veio como Cordeiro de Deus, o que tira os pecados do mundo. Mas ele voltará não mais como Cordeiro, mas virá como leão, o leão da tribo de Judá. Oh, glória! Nós conhecemos aquele hino que diz: ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Oh, Ele é a nossa rocha, aleluia, e a rocha da nossa vitória. Mas Ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele substituiu os sacrifícios pelo sacrifício único. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 9, que enquanto cada sacerdote entrava no templo e oferecia os mesmos sacrifícios que não podem tirar os pecados, este veio e apresentou-se uma única vez e tirou para sempre os pecados daqueles que creem no seu nome, aleluia. Então, Jesus substituiu a Páscoa judaica, substituiu as ofertas e oferendas
por seu único sacrifício. E na noite, como ele ainda estava vivo, ele instituiu a Santa Ceia, representando que o pão simbolizava o seu corpo e o vinho, o seu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Veja bem, ele estava vivo. E ele tomou o pão, ele partiu e ele deu graças. A palavra graças do grego é eucaristos, por isso nós conhecemos bem essa palavra. Eucaristos é dar graças. Ele deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Isto representa o meu corpo, que será dado por vós, porque não tinha sido dado ainda. E este cálice é o cálice da nova aliança. A antiga aliança foi modificada pela nova aliança neotestamentária no sangue de Jesus. Tomai e bebei todos vós, fazei isto em memória de mim. Então, a Santa Ceia é um memorial, onde nós olhamos para o passado e todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte de Jesus. Olha aí. Quando nós anunciamos a morte de Jesus, nós estamos dizendo: Jesus morreu no meu lugar. Jesus deu seu corpo por mim. Jesus foi ferido por mim. Jesus foi crucificado por mim. E sobre Jesus caiu os nossos pecados. Isaías 53. Sobre Jesus, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós reputamos que Ele era ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa dos nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, quando nós nos reunimos na Santa Ceia, nós estamos recordando isso, que Jesus foi a oferta, a oferenda. Ele ofereceu o seu corpo, o seu sangue por mim, por você, para expiar, isto é, pagar, remir, redimir nós da condenação eterna e nos dar a vida eterna. Glória a Deus. Mas no texto lido, 1 Coríntios 11, 26 diz: todas as vezes que comerdes deste pão, anunciais a morte do Senhor até que venha. A morte do Senhor foi há quase 2000 anos atrás. E olhando para trás pela fé, nós apontamos e dizemos: Ele morreu no meu lugar, porém Ele voltará. Então no versículo 26 diz assim, além de dizer que anunciamos a morte do Senhor, diz: até que venha, até que venha, até que venha, o que significa que Ele vai vir e vai buscar os que creem no seu nome, e Ele diz: eu vou buscar vocês e vou levar vocês comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. João capítulo 14, verso 1 e seguintes. Ele vai levar nós para a casa do Pai, Ele vai levar nós para o reino eterno, e na Santa Ceia nós estamos dizendo as duas coisas fundamentais do cristianismo: que Ele morreu no meu lugar, pagou meus pecados, pagou nossos pecados, pagou o preço das nossas iniquidades, curou nossas enfermidades. Mas Ele voltará e não nos deixará neste mundo, mas levará nós com Ele. Compreende isso? É simples. Aleluia. Mas a Santa Ceia também retrata algo que se chama comunhão. Comunhão, o que significa comunhão? Comunhão vem do grego, é koinonia. Vocês já ouviram aquele ministério chamado koinonia, um ministério de adoração chamado koinonia, nome lindo, significa na nossa língua português, comunhão. Na nossa língua portuguesa significa comunhão. O que significa comunhão? O ato mero e simples de comer do pão e beber do cálice? Não somente isto. Comunhão significa união, integração, ajuntamento, numa só fé, num só batismo, num só Senhor.
olha bem, quando cremos no Senhor, temos comunhão. Somos muitos e diversos, porém a nossa fé está firmada no Senhor. Aleluia. E quando ela está firmada no Senhor, nós temos comunhão em Jesus, comunhão de fé, comunhão de confiança. O que é fé? Fé é confiança. Fé é a certeza da existência das coisas que nós não vemos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é certeza, não é dúvida. Eu tenho certeza que Jesus está aqui pelo Espírito Santo neste lugar, nesta noite. Aleluia, oh glória. Porque Ele diz na sua palavra: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei eu presente entre eles. Evangelho de Mateus capítulo 18, versículo 20. Então você pode sentir a presença de Jesus neste lugar. Ele está caminhando neste lugar, Ele está passando entre nós, e Ele sabe o teu problema, a tua dificuldade, a tua angústia, a tua enfermidade. Onde está o teu problema? Ele vai tocar nesta noite e vai fazer uma obra na tua vida. Aleluia, oh glória. Ele está aqui, aleluia. E nós começamos a ter comunhão com Ele. O que é comunhão? Quando você sente Jesus. Quando você ouve bater na porta do teu coração: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir sua porta, eu entrarei com ele e com ele cearei. Ele está batendo na porta do teu coração, e só tem na fechadura, só abre por dentro, não abre por fora. E se você não abrir, ele não entra. Se você abrir, você deixa ele entrar, porque ele é respeitador, ele é cavaleiro, ele não força. E o diabo vem roubar, matar e destruir. O diabo vem derrubar a porta, vem passar por cima. Mas Jesus não, ele é cavaleiro, ele bate na porta do teu coração. E se você ouvir a voz dele e abrir a porta, ele entra lá dentro e vai cear com você. O que é cear? É ter comunhão com você. Sabe que os judeus, não é? Os patriarcas, os antigos, só se reuniam com as pessoas que eles tinham comunhão. Então tem um significado a ceia. Eles não sentavam à mesa para comer com quem eles não tinham comunhão. Somente com aqueles que eles tinham os mesmos ideais, a mesma fé, a mesma convicção. E aí gerou um problema no coração dos fariseus e saduceus, quando Jesus entrou na casa de Simão e sentou-se ali. Então os fariseus começaram a olhar e começaram a criticar e começaram a dizer o seguinte para os discípulos de Jesus: olha aí, ele senta com os pecadores, ele senta com os publicanos, ele senta com os pecadores. Jesus, ouvindo esta palavra, disse: os médicos vieram para os doentes, eu vim salvar o que estava perdido. Eu vim por causa dos pecadores. Então veja bem a distinção e a diferença entre uma religião e Cristo, porque Cristo é a religião verdadeira e a única religião verdadeira. Religião do latim significa religare, ligar de novo, e só Cristo pode ligar de novo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Deixa essas palavras, elas estão caindo no teu coração. Abre a porta do teu coração e diga: entra, Jesus. Aleluia. Oh, glória. Não fiques preocupado com religião. Os fariseus eram preocupados com religião e paravam de exercitar o amor
a fé. E o principal da lei, eles não tinham. Eles tinham o exterior da lei, mas não o interior. E o interior da lei diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E Jesus, que veio mudar a lei, manteve este mandamento e acrescentou outro, dizendo: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Compreende isto? Amai-vos uns aos outros. Jesus não rejeitou os pecadores. Jesus não os afastou dele. Os fariseus afastavam, mas Jesus não afastava. Jesus não afastou nenhum dos pecadores dele, mas ele os abraçava, ele os acolhia, ele os perdoava, ele chamava pelo nome. Ele chamou pelo nome Maria, quando ela foi pega foi pega no flagrante de adultério. A lei dizia: apedreja. Porém, perguntaram para Jesus, para o incriminar. A lei manda apedrejar, o que dizes tu? Se ele dissesse não apedreja, eles diziam: está contra a lei. Se ele dissesse apedreja, ele estaria contra o amor, e porque ele veio buscar os pecadores. Então ele disse: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele fez com que esses fariseus refletissem naquilo que eles pretendiam fazer. Isto é, eu posso atirar a primeira pedra? Eu devo atirar a primeira pedra? E do mais velho ao mais novo foram jogando as pedras no chão. O que significa? Somos pecadores. Porém, eles não fizeram o segundo passo. Qual era o segundo passo? Entregar a vida para Jesus. Esse eles não fizeram. Eles jogaram a pedra no chão e foram embora. E Jesus permaneceu ali. E disse para a mulher: onde estão os teus acusadores? Todos foram embora. Ele disse: eu também não te condeno. Aqui existe um problema sério, que somente os que buscam Deus e a palavra de Deus podem compreender. Quando Jesus diz: eu também não te condeno, veja bem, Jesus cumpriu a lei mosaica? Não. Não cumpriu a lei mosaica. Se ele cumprisse a lei mosaica, ele mandava apedrejar. Foi o que Saulo de Tarso fez com Estevão, mandou apedrejar. Atos capítulo 7. Mas Jesus não fez isso. Então a segunda pergunta é a seguinte: Jesus foi pecador? Não. A Bíblia diz que Jesus jamais pecou. Que ele fez semelhante ao homem do pecado, exceto ao pecado. Nunca pecou. Então, por que Jesus fez isto? Ele agiu certo? Agiu. Por que ele agiu certo? Porque em Hebreus 7 diz: quando muda o sacerdote, muda a lei. Se muda a lei, ele não precisava cumprir aquela lei de apedrejamento sobre aquela mulher, mas ele cumpriu a lei do amor, que é o perdão. Olha só, aleluia. Ele praticou o perdão. Glória a Deus. Mudou o sacerdote, mudou a lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus nos amou de tal maneira e nos ama de tal maneira que ele pode te perdoar. E Satanás vive aguilhotando a tua consciência, dizendo: você está nas minhas mãos, porque você pecou e fez isso e mais aquilo. O diabo é o acusador, mas Jesus é o defensor. O diabo age como o acusador, promotor. Jesus age como defensor, o advogado. E a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 2, verso 1,
que temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Olha que coisa, aleluia. É Ele que perdoa os nossos pecados, é Ele que perdoou aquela mulher pega em adultério, é Ele que acolheu Jairo, que era principal da sinagoga. Ele poderia ter dito: não, para você eu não vou atender o seu pedido, que nós cantamos aqui sobre Jairo. Você é o principal da sinagoga, você pertence àquela religião farisaica, eu não vou te atender. Mas Jesus não fez isto. Jesus acolheu e com certeza ganhou o coração de Jairo, aleluia. Jesus é aquele que acolheu Zaqueu, aquele baixinho que subiu numa árvore para vê-lo passar porque era pequenino. Esse homem era considerado cobrador de impostos, esse homem era detestado pelos judeus, esse homem era ladrão, esse homem usurpou, esse homem fez tudo que era de errado, mas esse homem fez alguma coisa certa. Ele quis ver Jesus Cristo. E quando ele quis ver Jesus Cristo, ele não podia, porque existia uma multidão entre ele e Jesus. Por que você não quer ver Jesus? Por que você não quer seguir Jesus? Porque existe uma multidão de preconceito religioso no teu coração. Então está difícil você chegar a Jesus. Mas ele quebrou esse paradigma. Ele subiu numa árvore e Jesus passou debaixo daquela árvore. E quando Jesus estava passando debaixo daquela árvore, para surpresa sua, porque Jairo nunca tinha encontrado Jesus, Jesus olhou para cima e disse: Jairo, ô Jairo, quem que é? Isso, vocês estão acordados, hein? Oh, glória! Zaqueu! Não era o Jairo então? Não foi o Jairo que subiu na árvore? Não, olha que bom, glória a Deus. Então foi o baixinho Zaqueu, e o Zaqueu estava na árvore, e Jesus disse: desce correndo, Zaqueu, porque convém pousar na tua casa. Aleluia. Imagine vocês, a multidão não deixou Zaqueu chegar até Jesus, não deixou. A multidão impediu, mas Jesus chegou até Zaqueu. Olha só, eu quero que Jesus chegue na tua vida nessa noite. Aleluia. E que você abra a porta do teu coração e o receba. Aleluia. Como teu Salvador e Senhor. E houve arrependimento no coração daquele cobrador de impostos, Zaqueu, de tal maneira que ele disse: se eu tenho roubado, eu vou devolver 4 vezes mais. Aleluia. E Jesus disse: hoje a salvação veio a essa casa. Aleluia. Sabe, irmãos, sabe o que impede as pessoas de virem a Jesus? Sabe o que? As próprias pessoas. São os próprios seres humanos que impedem de vir. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em 1 João que Deus é luz. E que se nós quisermos andar na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, é preciso querer andar na luz. Primeiro passo. Alguém pode dizer: eu não vou na igreja, não. Hoje é domingo. Eu vou no clube, eu vou numa lanchonete agora. Mas bem na hora do culto. Quando a pessoa não quer andar na luz, ela não vem para a luz. Mas quando ela quer andar na luz, nada impede ela. A minha mãe saía lá de cima, Jardim Alvorada, quando não iam buscar ela, e vinha a pé até aqui. Mais de 80 anos de idade. A gente sentava naquele cantinho ali. Ela vinha. Eu falava: mãe, por favor, liga para mim, eu vou lhe buscar. Porque quando a pessoa quer, ela vem, aleluia. Ela lembra, ela quer andar na luz. A Bíblia diz que todos pecamos e carecemos e destituídos estamos da glória de Deus, todos. Então qual é a nossa diferença daqueles que não creem em Jesus?
A diferença é só esta: queremos nós andar com a luz. Só. Quando nós queremos andar na luz, nós procuramos a luz e Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas viu a luz da vida. Não tem vergonha de aparecer diante dele. Não tem vergonha de se mostrar diante dele. Não tem medo de mostrar os defeitos e os pecados a ele. E quando não temos medo, pedimos perdão. E quando pedimos perdão, somos perdoados. Olha só, é uma sequência lógica, evidente e clara. E quando Ele nos perdoa e nos dá uma alegria maior do que a bebida dá, maior do que as drogas dão, maior do que as amizades dão, uma alegria maior do que o mundo pode dar. Eu vos dou a minha paz, eu vou-la dou, não como o mundo a dá. Não turbeis vossos corações. Na casa do meu Pai há várias moradas. E se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: eu vou preparar-vos lugar, para que vocês estejam comigo, e onde eu estiver, vós estejais também. Olha que coisa tremenda que é a Bíblia. Aleluia. Você não se envergonha de Jesus. Não se envergonha. Eu me lembro uma época, no começo da minha fé, um amigo meu, todo domingo, um pouquinho antes do culto, ele chegava na minha casa com a família dele. A maioria de nós vai falar: o Senhor está vendo, eu não posso ir, né? Eu me arrumava, pegava a Bíblia, chegava e dizia: eu vou à igreja, quer ir comigo? Não. Então eu vou. Na hora que eu voltar, eu converso com você. Quando eu voltava, ele não estava mais lá. Ele, a família dele. Mas veja que o inimigo usa circunstâncias e fatos para nos impedir de virmos adorar a Deus. Conhece aquele hino? Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração para um novo coração. Porque eu devo crer, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Olha aí, ó. Glória a Deus. Eu conheci um hino no começo da minha fé, que dizia: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Eu me lembro de um irmão, já está com Cristo, ele trazia o cantor cristão aberto nesse hino e dava para mim cantar. E eu estava na última cadeirinha da igreja, pequenininha, pronto para fugir. Mas ele me dava esse hino e eu cantava esse hino. E daí um pouquinho eu estava: vamos adorar a Deus. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. Nós precisamos decidir adorar a Deus. Há um só nome pelo qual devamos ser salvos: Jesus Cristo. Atos 4:12. Fora de Jesus não tem caminho. Fora de Jesus não tem vida. Fora de Jesus não existe luz. Ele é a luz, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o Senhor. E Ele nos ama de tal maneira que deu a sua vida no nosso lugar. Glória a Deus, aleluia. Oh, Rabachalá.
Você está sentindo Ele aqui? Deixa Ele entrar no teu coração. Pede para Ele entrar na tua vida. Pede para Ele fazer a obra no teu coração. Você já viu que nesse mundo não há paz verdadeira, não há amor verdadeiro, não há sentido verdadeiro, não há nada verdadeiro, tudo é falso neste mundo, mas Jesus é verdadeiro. Jesus não vai te jogar fora se você se chegar a Ele. Se você pedir para Ele, Ele vai entrar no teu coração, morar dentro de você e te dar a paz que o mundo não pode dar. Outro preconceito que existe para seguir Jesus é este. Esse já parou com o tempo, mas na época que eu fui para a igreja existia esse. Os crentes são muito ignorantes. Será? Então, por que o Dr. Cooper, do teste de Cooper, era cristão? Era crente, lá dos Estados Unidos. O que criou o teste de Cooper. Porque um dos presidentes dos Estados Unidos, que me foge o nome agora, começou o seu mandato orando a Deus e clamando a Deus. Começou orando, começou clamando, começou pedindo. Aleluia. Por que aquele pastor Martin Luther King pregou contra o preconceito racista num país extremamente racista? Porque Jesus ama todos os povos, nações e línguas. Ele veio salvar a todos, aleluia. Compreenderam? Louvado seja Deus. Deus é o refúgio, é a fortaleza, é o seguro certo, é o porto seguro, o único porto seguro. As pessoas podem te desiludir, podem você ser enganado, porém, Jesus não te engana, não te ilude. Ele diz apenas, abra o teu coração. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo de condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Essas são as palavras de Deus nessa noite.